Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E nós aqui na TV, nós recebemos um e-mail do nosso querido telespectador muito especial, que é o Max Oliveira, lá do Paraná. E ele está fazendo algumas perguntas para todos nós sobre os dízimos e ofertas. E é por isso que nós aqui trouxemos no nosso De Tudo Um Pouco um convidado muito especial, o pastor que é gestor financeiro da Igreja Batista da Lagoinha, o nosso querido Flávio Félix, para falar sobre o que é dízimo e qual a diferença entre o dízimo e a oferta. E eu cumprimento o nosso querido pastor Flávio. Pastor, bom Deus dia, abençoe, bom dia, uma honra poder estar aqui. Muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com você, pastor Serginho, pastora Carol, com todos que estão nos vendo hoje. E é um assunto muito relevante para nós que somos cristãos, falar sobre o dízimo, sobre a oferta. E Flávio, eu vejo assim, alguns dizem assim, vamos falar de um assunto polêmico, os dízimos e as ofertas. Primeiro, eu não entendo como sendo polêmico, porque isso é algo natural em toda a Bíblia. E aqui, pensando aqui no e-mail que o nosso telespectador nos trouxe, e o nosso objetivo é gerar crescimento para a Igreja de Deus que nos assiste, uma das primeiras perguntas que ele coloca, e inclusive nós queremos te agradecer, viu, Max? Que Deus te abençoe aí no Paraná, onde você estiver, se você estiver vendo agora ao vivo, quiser fazer a comunicação conosco pelo telefone 3253-3320, você já pode falar ao vivo também, se você quiser fazer a sua participação. Você, Max, e os demais telespectadores, pode mandar pelo WhatsApp as suas perguntas, 8402-9756. Então, Max, beijo, meu irmão, que Deus te abençoe, seja abençoado aí, seja uma bênção do Senhor aí no Paraná, para esse povo tão lindo aí que nós temos aqui no nosso Brasil. Amém. Amém. Uma das primeiras perguntas, pastor, que ele diz aqui, ele coloca assim, o dízimo não foi instituído na lei? É a pergunta que ele coloca aqui. O que nós podemos já responder para ele assim, já começar? Sim, então, que bom o Max ter mandado esse e-mail, né? Foi sensacional. E nós, como você diz, para nós é muito natural trabalhar, exercer o que nós temos para fazer no dia a dia, mas hoje nós somos filhos de Deus. Houve um processo de redenção na nossa vida. E a partir daí cremos na palavra, e a palavra diz, como ele diz que o dízimo foi instituído na lei, lá em Gênesis 14 diz que Abraão recebeu a visita de 2 reis. O rei de Sodoma, para agradecer pelos feitos, e Melquisedeque também recebeu. E naquele momento, Abraão coloca para ele, te darei a 10ª parte de tudo que tenho, de tudo que recebo. E isso aconteceu 400 anos antes de Moisés. Então, de acordo com a palavra, junto lá com o nosso irmão Max, não é instituído pela lei o dízimo. Já havia uma lei moral antes da lei chegar. Aconteceu também na vida de Jacó. Nós conhecemos a história de Jacó, a vida de Jacó, e Jacó coloca um voto com Deus, dizendo que tudo que Deus desse para ele, ele daria a 10ª parte de tudo que ele tinha, devolvendo para Deus, como uma ordenança. Então, o dízimo não foi instituído na lei, ele já existia. Já era algo relacional do homem na sua dependência, na sua revelação que recebia do próprio Deus, né? Isso. E interessante também que o Novo Testamento, eu ouvi uma pergunta assim, pastor, mas há um mandamento no Novo Testamento dizendo sobre dízimo? Aqui é uma das perguntas dele aqui também, especialmente ele já inserindo, pastor Flávio, a questão da própria figura de Jesus. Porque ele coloca aqui, não me recordo de Jesus ter falado sobre os dízimos e sim sobre as ofertas. E interessante que a palavra também vai trazer para a gente o momento de que Jesus tem um encontro com os fariseus e uma exortação. Nessa exortação está lá em Mateus 23, onde Jesus fala com os fariseus assim, vocês têm entregue os dízimos, está correto isso, mas está faltando a compaixão, está faltando o amor, está faltando cuidar dos órfãos, está faltando cuidar das viúvas.
Então não é pelo fato de entregar o dízimo que as outras coisas não têm relevância. O dízimo faz parte, está certo o que eles estavam fazendo, mas tinha que fazer mais. Então Jesus cita sim. E o próprio Jesus, ele diz para mim e para você assim, que ele não veio para descumprir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E a única forma de cumprimento da lei humana foi na figura de Jesus. Porque ele mesmo questionou até o procedimento lá, porque se faltasse ali uma vírgulazinha, a gente teria problema, né? É verdade. E com relação a Malaquias? Então, trazendo aquele versículo. Que é o texto áureo, né, do dízimo. Texto que é sempre dito, né, diante ali dos dízimos, das ofertas. O que a gente pode falar sobre isso? Porque são perguntas que vão chegando e as pessoas vão tendo, né, as dúvidas. Malaquias. Malaquias, o livro inserido dentro da Bíblia. Toda a palavra é inspirada por Deus. E quando diz lá, trazei os dízimos à casa do tesouro, nós precisamos fazer isso. A Bíblia, ela não é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. É claro que, para nossa compreensão, há um momento do Velho Testamento e há um momento da vinda de Jesus, complementando a palavra. Então, Malaquias, ele nos dá uma orientação, trazei o dízimo. Então, onde, pastor, eu vou deixar o dízimo? Eu vou deixar na casa do tesouro. Eu vou deixar aonde existe uma palavra que diz assim, a gente conhece o fruto pela árvore. Então, aonde eu entrego o meu dízimo? A palavra me direciona aonde eu entrego. O Senhor nos fez completo. Quando a gente recebeu Jesus, a gente não recebeu 10% de Jesus. A gente recebeu 100% dele. 100% dele próprio. E ele próprio veio e disse para mim e para todos que estão nos ouvindo agora, assim, sejam obedientes. Aquele que ama o meu Pai obedece à palavra. E Malaquias é a palavra de Deus. Tem até uma pergunta do Marcos, de Belo Horizonte. Achei super interessante. E nós estamos falando sobre dízimos e ofertas. Você tem uma pergunta? Aproveite, tem o nosso WhatsApp aqui, 8402-9756. 8402-9756. Você pode mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida. E ele diz o seguinte, pastor, tem uma microempresa, gostaria de saber se o dízimo deve ser retirado sobre o faturamento líquido ou sobre o faturamento bruto. Qual o nome dele mesmo? Marcos. Marcos. Bom dia, Marcos. Interessante também a pergunta do Marcos. O Marcos, ele é um microempresário e ele tem um faturamento na empresa dele. Tudo que temos, 100%, é do Senhor. Ele nos pede o mínimo, ele nos pede 10%. Então, tudo que temos, hoje somos mordomos do que recebemos. Se ele recebe um faturamento na empresa dele lá, no totalizando, o total dele é que ele vai tirar o dízimo. Sim. O total, o dízimo, eu não administro o dízimo, eu entrego o dízimo na casa do tesouro. Então, se o faturamento dele total deu um valor, é ali que ele vai tirar o dízimo para o Senhor. Até vamos exemplificar aqui, se o faturamento dele é 1.000, nisso ele tem que tirar os impostos, os encargos e tudo, o dízimo deve ser sobre os R$1.000. Por quê? Os impostos, os encargos, posteriormente, vêm como algum tipo de benefício para a própria empresa, para o próprio funcionário, assim como isso também deve ser estabelecido no nosso rendimento pessoal, né, pastor? É isso. Por exemplo, nós temos ali um provento de R$1.000, mas aí desconta-se 10% de INSS, mais tanto de fundo de garantia e tudo, o dízimo deve ser retirado pelos R$1.000 e não pelos 800 que caem líquido na sua conta. Exatamente. Porque ali você tem o benefício do fundo de garantia, você tem o benefício do INSS, então já é benefício. Então você tira do bruto. Agora eu fico até pensando, né, pastores? Nós, dízimos, ofertas, nós que somos cristãos, né, e seguimos a Cristo, o que nós temos que é nosso? O que você tem que é seu? Nada. O que eu tenho que é meu? Porque às vezes a gente já senta para conversar sobre dízimos e ofertas e a gente coloca como se o dinheiro fosse meu e aí eu tô dando para Deus 10% porque eu sou muito obediente. Mas será que isso é nosso? Ou tudo vem do Senhor e nós devolvemos a Ele o que dele foi dado, Ele nos dá 100 para a gente administrar, 90 e pede 10 vezes só para guardar o nosso coração, para a gente não achar que é nada nosso. Como é que vocês veem isso? Porque fica parecendo, é pesado dizer, é pesado quando você acha que aquilo é seu. Agora, se tudo que você tem não é seu, eu acho que aí vai ficar mais leve no final. Exatamente. O Salmos diz
que tudo é do Senhor. Tudo que temos, tudo que somos é do Senhor. E aí Ele nos dá um privilégio e uma responsabilidade de administrar 90% dos 100% que Ele nos deu. 10% nós entregamos na casa do tesouro e 90% não quer dizer que eu tenho que gastar os 90% da maneira que eu quero, não. Porque é dele também. Então, se é dele também, hoje como cristãos, os 90% que eu tenho responsabilidade, como administrador, como modelo, tem que ser direcionado por Deus. Isso. Eu não posso, então tá, então eu entreguei os 10%, agora eu faço o que eu quiser com os 90%? Não. Tem princípios. Até porque onde você vai semear aquela semente, você vai receber o fruto. Você semeou, vai ter um retorno. Então tem coisas que você não vai nem semear. Você não vai colocar nem seu dedo ali. Não. Deus vai falar, não, isso aí você não vai nem gastar com isso. A gente precisa ser direcionado até dentro disso, né, pastor? Exatamente, porque o Senhor nos dá semente, mas eu tenho que saber em qual terra eu vou jogar a semente, se a terra é fértil. Às vezes temos a terra fértil e está faltando a semente. Isso. Às vezes eu tenho a semente, mas eu tenho que ver se aquela terra é fértil. O Senhor nos dá discernimento disso. Isso mesmo. Ele nos traz a resposta. Por isso a diferença, então, hoje da gente trabalhar também com o dízimo, que é o Senhor que me diz o quanto é, e a oferta, sou eu que digo qual é a oferta. O que o Senhor trazer no meu coração, eu coloco diante de Deus. Há tantas situações. Hoje a gente está aqui, nós estamos nos comunicando, tem toda uma estrutura funcionando. Quem é que está honrando esses compromissos? Sou eu e sou você. Aí é aquela condição. O dízimo é um ato de adoração. E eu destaco um texto aqui da palavra, pastor, se vai corroborar com isso que o senhor está falando aí, que diz assim, Davi, lá em 1 Crônicas 29, 3 diz, e ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Aqui ele faz a distinção daquilo que ele separou como a lei, que é o dízimo, e o amor, que são as ofertas. Poderíamos estabelecer essa diferença entre dízimo e Isso, poderíamos sim. E lembrando que o dízimo já era antes da lei. Sim. Então o dízimo existe antes, fala durante lei aqui, a e lei depois. pode ter sido assim, esse ato falho aqui, mas no caso aí essa regra, igual Essa você regra, usou isso. o exemplo, né? A nossa moral constitui princípios de Deus. E o princípio vem antes, durante e depois. E o nosso referencial sendo Jesus, ele nos ensina e diz assim que aquele que ama o Pai ama a palavra de Deus. A nossa conversão também não foi só 10%. Nós temos que ser convertidos 100%. Isso. 100% dentro de nós habita o Deus. Espírito Santo, que é Deus, e que vai nos direcionar a fazer tudo o que for necessário com aquilo que Ele coloca na nossa mão. Certo. Então é numa dependência. Hoje nós administrarmos o que o Senhor tem colocado na nossa mão, vivemos um momento, quer dizer assim, Senhor, o que é para fazer? Aonde eu vou semear? E com certeza o Senhor traz para nós em revelação com o Espírito Santo, é ali que pode, filho, é ali que pode. E nunca, a gente não faz barganha com Deus, eu não dou para receber. Eu dou porque eu tenho uma aliança com Deus. Porque você ama, igual Davi. Eu sinto que dá quem realmente entende o que é ser filho, quem confia, quem sabe que tudo vem do Pai, quem sabe que não é escravo, que eu sou livre. Somente quem é realmente, verdadeiramente livre, porque a gente não deve fazer como para homens, mas fazer para Deus. Então, não faça por obrigação, mas seja livre para fazer com gratidão, com prazer. Eu falo que tem algumas coisas, dízimo, oferta, a gente pode analisar. Tem uns que são, uma coisa é obediência, outra coisa é a sua generosidade, a sua liberalidade. A oferta, você é livre, completamente, a liberalidade para você viver ali. E tem pergunta. Tem umas perguntas que eu tô achando boas. Sim, viu? não, mas eu vou fazer uma pergunta que chega pra gente, que é o tem uma seguinte. que chegou aqui boa também. Pastor, o ano tem 12 meses, trabalho os 12 meses. Eu posso juntar, assim, o dízimo de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e entregar tudo em dezembro? Então, pastor, a palavra também vai nos dar o meio de que horas que eu devo entregar. O Senhor mandava levar para Jerusalém, mas tinha pessoas que moravam distante da cidade. E como fazer? Então tudo que era colhido, tudo que era feito, tinha que ter carros, cavalos, como ia levar?
vende tudo, transforma em espécie, em dinheiro e leva o mais rápido possível. Porque o compromisso não é, se eu não posso agora, vai estar comigo até que eu possa entregar na casa do tesouro. Mas eu não tenho que estabelecer um período. Durante um ano eu guardo e depois eu trago. Sempre. Por isso, o Senhor ia ao tabernáculo. Jesus ia ao tabernáculo, ele estava lá e teve um momento que ele sentou do lado do gasofilácio. E ele observava as pessoas vindo entregar os dízimos e as ofertas. E o momento que a viúva entrega muito além do que o dízimo, ela entrega tudo o que ela tinha. Será que ela juntou? Não, é o que ela tinha, ela entregou naquele momento. Que foi o maior contraponto com os fariseus. Nós temos controle sobre o dia de amanhã, você sabe se você vai estar... Hoje nós estamos aqui... Tem convicção, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho certeza do dia de amanhã? É algo meio incoerente. É incoerente. Pergunta. A pessoa, ela dizima todos os meses, tem aquele compromisso, mas aí ela até acaba juntando ali na poupança. Ela usa, guarda um dinheirinho, vai guardando um dinheirinho. Tudo bem. Os juros que vão vindo ali sobre aquele valor na poupança, depois de um certo tempo, tem que ser dizimado também desses juros ou não? Como que fica essa situação? Dúvida dos nossos telespectadores. Muito boa também. E ela disse que ela foi entregando os dízimos durante o período e fazendo aplicação lá com o restante do que ficou com ela. Ela está sendo fiel ao Senhor, ela não descumpriu de entregar o dízimo, ela não descumpriu. Então os rendimentos, os favores vindo de Deus também, faz parte do nosso contexto, da nossa renda. Não porque ela falou assim, então rendeu meu dinheiro, eu vou entregar dízimo desse também. Ela já está sendo fiel e por ser fiel, ela está tendo recompensa daquilo. Entendi. Agora, pastor, deixe-me ir na contramão disso aí. Essa é a mulher que tem lá a sua poupança, está tendo, ou seus investimentos, ela tem frutos disso. E aquela pessoa que está numa situação difícil, está com dívidas, ainda assim ela deve dizimar, pastor? Deve dizimar. O dízimo não é nosso. O dízimo o Senhor colocou lá. Ele disse para mim e para você, a 10ª parte do que eu te dou. Ele me deu 100%. Agora, na coordenação dos 90%, como a gente já disse aqui há pouco, cabe a nós pedir Deus discernimento e orientação. Como coordenar esses 90%? Ah, está em crise, está com dívida? Não abra mão do Senhor ser o primeiro na sua vida, porque se Ele não for o primeiro, não tem como. Ele não divide a glória dele. Ele não divide. Só mais uma última pergunta, que essa aqui é interessante. Carol Malta Oficial, por gentileza. Porque já acabou o tempo, mas é que essa... Seja a voz dos nossos telespectadores agora, Carol. A porta-voz agora. Essa é boa. Eu posso tirar o dízimo e dar para uma pessoa que está necessitada? Não pode. Por que não pode? Nós também aprendemos lá, nós lemos aqui, falamos de Malaquias, é para ser entregue. Eu não administro o dízimo. Quem administra o dízimo é o Senhor. E quando Ele fala para me entregar na casa do tesouro, lá eu entrego. Agora, nada me impede de poder ofertar na vida de qualquer irmão que seja. Aonde eu estiver, aonde eu chegar, eu posso ser bênção. É o caso que aconteceu quando Jesus exorta os fariseus. Vocês estão entregando o dízimo, mas vocês não estão amando. Vocês não estão tendo compaixão. Tenha compaixão sim do irmão. Tenha sim, mas obedeça aos princípios. O princípio, quem administra o dízimo, é a casa do tesouro, é o próprio Senhor. E quanto a mim e quanto a você, vamos ser fiel no pouco, que no muito Deus nos colocará. Ah, pastor, mas qual é a quantidade? Você sabe. Você sabe o que é do Senhor, porque o Espírito Santo habita dentro de nós e diz. O que eu devo ofertar na casa do Senhor? O Espírito Santo coloca no seu coração, na vida do irmão. Quando a gente vê alguém passando uma necessidade, por que não ajudar? Aí da onde se estabelece aquilo que é a regra, o dízimo para a casa do tesouro. E a oferta, você pode fazer uma oferta para esse irmão necessitado. Né? Aí é a sua parte, é aquilo que você, vamos dizer, você pode administrar, é a sua oferta levando para ele, não é isso, pastor? É isso aí. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.